Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Entendamos que quem os conduziu durante 40 anos, esse povo, foi quem? Deus. Então quem conduziu o povo durante 40 anos pelo deserto foi Deus. Pastor, o inimigo me colocou num deserto. Deus te colocou no deserto. E tem uma explicação por quê. Por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então eu começo a ver que Deus montou uma estratégia, todo um cenário. Deus havia projetado aquele deserto, Deus já tinha feito há muito tempo. E Deus levou esse povo ao deserto, para ali naquele deserto gerar neles algumas experiências que ficariam marcados para toda a eternidade. Que inclusive hoje nós estamos falando isso há tantos anos atrás. E que nesse deserto o intuito de Deus era ensiná-los. Olha para a pessoa do teu lado e diz: Deus quer te ensinar. Quantos querem entrar na faculdade de Deus aqui? Levante a mão, irmão. Quer mesmo, irmão? Irmão, você quer mesmo? Você está disposto a isso? Que a gente vai no meio do rodo, né? Levanta as mãos, eu quero. Só que nessa faculdade de Deus, em meio ao deserto, irmão, muitas coisas vão acontecer. Muitas manifestações da graça e do favor de Deus vão acontecer. E eu queria nessa noite compartilhar com vocês algumas lições que aquele povo que passou 40 anos no deserto precisaram aprender com Deus. E eu entendo que todo deserto que Deus nos leva é porque Deus quer nos ensinar. Eu já fiquei perguntando uma vez para Deus: Deus, por que você não nos leva ao Elim? Elim é um lugar de descanso. Por que você não nos leva a um lugar onde possamos descansar e ouvir a sua voz de forma tão agradável? Porque todo mundo gosta de lugares agradáveis, sim ou não? Uma praia, uma bela vista, uma boa vista, um bom suco do lado, né? Não é verdade? Uma água de coco, né? Uma boa espreguiçadeira, uma brisa. Quem é que não gosta disso? Outros gostam do campo, né? Uma vida mais no campo, aquela coisa gostosa, aquele cheirinho do mato. Eu sou mais do campo, né? Então todo mundo: Deus, você quer me ensinar? Vamos para um lugar confortável. Só que o Senhor diz: os meus planos não são os seus planos. Não é você que escolhe, nem é da sua forma. Você estabelece, você traça. Irmão, inclusive eu tenho um hábito, uma dependência de Deus, de dizer sempre o seguinte: olha, amanhã eu estarei. Não, amanhã, se Deus permitir. Porque quem é o homem para estabelecer o que vai fazer? Nós não somos nada. Quantos de nós já estabelecemos coisas e não foi possível realizar? Quantos disseram que estariam e esse dia nunca mais chegou para eles? Quantos prometeram e não puderam cumprir? Porque o homem é falho. Então eu sempre digo: se Deus permitir, eu estarei. Até porque os planos de Deus não são os meus planos. Mesmo não sendo os meus planos, os planos de Deus são os melhores que os meus. Só que eu preciso aprender com Deus e amar o seu caminho, amar os seus ensinamentos. A questão é que nós, desde quando nós nascemos, nós fomos treinados a termos tudo muito, muito fácil, sim ou não? Um bebê quando nasce é só abrir o berreiro, irmão, que a mãe já coloca para mamar. Como é que vai ser a fralda? Problema seu. Ele está ali, ele quer as coisas fáceis, ele quer as coisas boas. Então nós nascemos já com o hábito de querer que as coisas cheguem até nós.
E quando Deus quer nos tratar, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus nos tira do Elim, Deus nos tira da zona de conforto, sabe? E nos leva para lugares que para nós são lugares inóspitos, são lugares ruins, são lugares que não vão produzir, quando na verdade é o melhor lugar, é o lugar que Deus nos colocou. Por isso que nós precisamos aprendermos a dependermos de Deus e a florescermos em Deus, aonde Ele nos plantou. Você não pode escolher lugar. Tem pessoas determinando o lugar, a qualidade, a cor, o tamanho. Senhor, eu quero assim. Porque tem muitas igrejas ensinando que na hora que você for orar, você tem que dizer para Deus como você quer, como se Deus não soubesse. Meu Deus. Irmãos, será que nós temos perguntado para Deus: Deus, o que é que você tem para mim? Qual é a sua vontade? Que caminho o Senhor quer que eu siga? Para onde quer que o Senhor quer me levar? Para onde? Começamos o dia, ou hoje, domingo, já estamos planejando o amanhã, sim ou não? Ou só eu faço isso, irmão? Eu estava hoje já pensando: amanhã o pintor vai lá fazer não sei o que, depois vai para não sei para onde, eu vou fazer assim, vou marcar uma reunião no seu... Irmão, você já perguntou para Deus se é isso? Você já perguntou para Deus se Ele está no negócio? Aí você, por não perguntar, e Deus por te amar tanto, Deus te leva para um lugar chamado deserto. Só que nesse deserto, Deus não vai te destruir, Deus vai te ensinar. Fala para o irmão assim: a melhor faculdade de Deus chama-se deserto. E se Deus te colocou lá, irmão, é porque Deus quer te ensinar algumas coisas. Eu queria nesta noite compartilhar com vocês algumas lições que nós aprendemos no deserto. Abra lá em Deuteronômio 8 ainda, versículos de 2 a 4. Nós lemos o 2, nós vamos ler o 3 e o 4. Deuteronômio 8, 2, 3 agora, nós já lemos o 2. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com o quê? Irmão, quem humilhou? Quem humilhou? Ah, o inimigo me humilhou. Não, irmão, o Senhor me humilhou. Mas Ele não me humilhou para me destruir. Ele não me deixou passar fome. Ah, passou. A palavra do Senhor diz: fui moço e agora já estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Esse povo passou fome uma hora, a ponto de clamar, né? E é nesse clamor que Deus vai trazer resposta e provisão. Então repete assim para o irmão: olha, a faculdade de Deus tem provisão de Deus, irmão. Deus tem muita provisão para a sua igreja nesses dias. A questão é o quanto nós estamos dispostos a ouvirmos a sua voz, nos submetermos à sua vontade, para vivermos o propósito que Ele já estabeleceu para nós. As nossas escolhas nos levam muitas vezes também ao sofrimento. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então no deserto, a primeira lição que Deus estava dando ao seu povo chamava-se dependência plena dEle. E eu lhes faço uma pergunta: quanto você tem dependido de Deus? Como está a sua dependência em Deus? A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Tem muita gente confiando nas suas habilidades. Tem muita gente confiando nos seus relacionamentos. Não é meu amigo? Tem muita gente confiando nas economias que conseguiu alcançar e colocar numa conta bancária. Tem muita gente confiando no seu diploma. E Deus está dizendo assim: ó, no deserto, diploma não tem valor nenhum. Relacionamentos não servem de nada. Irmão, no deserto geralmente não tem água. No deserto não tem sombra. No deserto não tem abrigo. E por que Deus leva no deserto? Porque Deus quer manifestar que Ele é o Deus Jeová Jireh. Você sabe o que é Deus Jeová Jireh? O Deus que provê. Fala para o irmão: Deus está provendo em meio ao deserto o maná para a sua vida, irmão.
Então você precisa confiar em Deus, depender de Deus. Mas para depender de Deus, Mateus, nós precisamos criar uma relação de conhecimento desse Deus. Como eu vou depender de um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou viver uma dependência plena de um Deus que eu não conheço? E eu preciso conhecê-lo. A questão é que nossa vida com Deus é superficial, irmão. Nós estamos andando com Deus de forma superficial. Deus está nos convidando para um tempo de imersão. Repete comigo: eu preciso me aprofundar na minha relação com Deus. Eu tenho escutado muitas vozes, eu tenho escutado muitos conselhos, eu tenho escutado muitas matérias, muitos reportes, Instagram, WhatsApp, tanta coisa, mas Deus. Você sabia que, eu vou dizer sem medo de errar, 99% das suas cabeçadas é porque você não perguntou a Deus o que fazer. 99% dos seus erros, do seu sofrimento, é porque você não consultou o Senhor. E por não consultar o Senhor, Deus te ama tanto que nesse 1% Deus te levou ao deserto, para manifestar o quanto Ele te ama. E no meio do deserto, onde não há mais amigos, porque é no deserto, irmãos, que a gente descobre os amigos, não é verdade? No deserto a gente descobre os amigos, descobre quem é banco, descobre quem são os empresários, não é verdade? É no deserto que a gente vai descobrir tanta coisa. Mas também no deserto nós vamos descobrir quem é Deus. E Deus é Jeová Jireh, é o Deus da minha provisão. Fala para o irmão: Deus tem provisão em meio ao deserto para a sua vida, meu irmão. Você precisa aprender a dependência em Deus. Coloque no Senhor. E foi assim a oração de Abacuque, vocês lembram? Como ele orou? Dizendo o quê? Ainda que tudo se mostre ao contrário. Ele começou dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a malhada não dê cria, ainda que no curral não haja gado, tudo possa estar ao contrário, todavia eu me alegrarei do Senhor. Vou fazer uma pergunta, irmão: você tem se alegrado em Deus? Você tem se alegrado no Senhor em meio ao deserto? É meio paradoxal. Lutas, desafios, momentos de sofrimento e dor, você se alegrar no Senhor. Eu até esqueci da dor no meu dedo. Porque a gente vai se alegrando no Senhor, a nossa mente vai se conectando com as coisas de cima. E a Bíblia manda a gente buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto. Irmão, quando nós nos conectamos com os céus, mesmo em meio a dores, há sorriso dentro da minha alma. A nossa alma se alegra, e a ponto de nós dizermos: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças. Aleluia. O nome disso é gratidão. Quanto você tem sido grato a Deus pelos feitos do Senhor. Desejamos tantas coisas e nos esquecemos de forma tão rápida do quanto Deus já supriu as nossas necessidades, o quanto Deus já fez, quantos milagres Deus já realizou, o quanto Ele já providenciou o maná e a água, onde não havia ninguém para trazer, Deus fez fluir, descer dos céus. E o nome disso, irmão, é milagre. Então no deserto, depender de Deus é viver o milagre. Repete comigo: essa semana eu vou viver, mesmo em meio ao deserto, um milagre de Deus sobre a minha vida, e a minha alma vai continuar adorando a Ele. Aleluia. Então, irmãos, eu preciso gerar essa dependência de Deus, saber o lugar que Deus está nos conduzindo, o que Deus quer para nossas vidas, porque os planos dele são melhores do que os meus. Então no deserto eu consigo enxergar que Deus está me ensinando a uma dependência, mas não é uma dependência qualquer, é uma dependência plena. Tudo, qualquer decisão, meu irmão, que você for tomar, busque em Deus a resposta. Vou sair desse emprego, Deus quer que você saia? Vou para esse novo emprego, é esse emprego que Deus quer que você vá? Eu vou casar com Maria, é Maria que Deus te deu? Eu vou fazer. Irmão, não se posicione enquanto Deus não te responder. Eu não irei, Senhor, se tu não fores comigo.
Senhor, eu não sairei se o Senhor não for comigo. Irmão, dependa de Deus. Coloque a sua vida, a sua casa, a sua família na dependência plena do Senhor. Não olhe para o que as matérias, os repórteres estão falando. Não olhe para a economia, não dê ouvido ao que as vozes estão falando aos seus ouvidos. Ouça tão somente a voz de Deus. Porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Mas eu preciso entrar nessa dependência plena dele, irmão. Escolhas simples, que muitas vezes nós não damos importância e tomamos decisões na base das emoções. O que é que traz sobre nós? Consequências muitas vezes irreparáveis. Você percebe que uma infiltração para derrubar uma parede, ela não começa de forma explosiva, ela vai de forma sucinta, vai se propagando, e daqui a pouco está derrubando aquilo que era tão sólido. Há muitas coisas que começam e acontecem na nossa vida de forma sucinta. Estamos tão ocupados ou distraídos que nós não percebemos, não buscamos em Deus a direção. E o que acontece com isso? Nos frustramos, gera dor e sofrimento, porque não buscamos do Senhor. Repete comigo: eu preciso depender de Deus sempre. Irmão, não julgue pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento suficiente para tomar decisões. Busque em Deus, busque em Deus a direção. Senhor, o Senhor quer que eu vá? Eu já citei aqui, eu sempre lembro, quando eu falo nessa questão de deserto, eu sempre lembro da história de Ló. Quando ele sai com Abraão, chega uma hora que os gados se multiplicaram muito, né? E aí os pastores estão discutindo entre eles, e Abraão chega para eles: olha, meu sobrinho, é o seguinte, nós precisamos dividir, porque está tendo confusão. E o que é que ele faz? Ele olhou para as terras do Jordão, as campinas do Jordão, disse: ali vai dar tudo certo, ali vai ser o melhor lugar. Irmão, que atitude errada. Ele viu tanta manifestação da glória de Deus na vida de Abraão, seu tio. Ele poderia ter dito assim: tio, tudo bem, eu posso até ir para outro lugar, mas eu só vou para o lugar que Deus falar que eu devo ir. Então ele se encantou, ele se deixou levar pela visão, pela vista, pela beleza. Cuidado, irmão. Cuidado, porque todo lugar que Deus não está é armadilha. E é armadilha preparada, irmão. Para te alisar, não, é para te matar, para te roubar e para te destruir. Então não se posicione, não tome decisões sem a direção de Deus. Dependa de Deus plenamente. Mas pastor, está difícil. Esaú chegou da caça, não tinha caçado nada, e Esaú estava com fome. Esaú estava muito faminto. Jacó tinha preparado um cozido, e ele, faminto, ele pede comida ao seu irmão. E Jacó tira proveito daquela situação, porque a primogenitura era de quem? De Esaú. E o que é a primogenitura? Era o direito de ficar com mais da metade dos bens dos seus pais, de governar sobre a família, de decidir sobre as mulheres, sabe, de direcionar a terra. Então ele, de um momento de fraqueza, de necessidade, ele troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Ele trocou a primogenitura, ele trocou aquilo que era eterno por uma necessidade, porque ele não consultou a Deus. Será que Deus não teria comida para Esaú, irmão? Pergunta para o irmão: será que Deus não tem comida para você? Então, por favor, não deixe que a necessidade te governe, não deixe que as emoções te governem, não deixe que os lugares te governem. Meu irmão, Deus colocou governo no seu coração. Espere em Deus, porque a provisão vai chegar. Não haja pelas circunstâncias, não haja pelas emoções, não negocie aquilo que Deus te deu. Quantos de nós, irmãos, temos negociado porque nós não estamos na dependência do Senhor? Desistimos tão fácil. Paramos, irmãos. Eu nunca vi um povo para ter tanto problema como igreja. Toda hora: pastor, eu estou tão fraco. Irmão, é muita gente fraca.
E eu sei porque está fraco. Mas quando você está com dor de cabeça, geralmente você faz o quê? Toma um Dorflex. Não estou falando de jabá não, viu, irmão? De medicamento aqui não. Mas geralmente você toma um... Como é que está? Como é o nome desse medicamento? Oi? Deusadina não, mas qual é o nome da fórmula? Analgésico. Você toma analgésico para diminuir a dor de cabeça, não é assim? Não é verdade? Hoje, quando o negócio caiu no meu pé, eu botei logo gelo. Depois botei uma pomadazinha lá, orando, veio lá com carinho, a coisa melhorou, mas ainda está doendo, viu? Então, irmão, quando a gente tem uma necessidade, uma dor de cabeça, a gente vai lá para... Mas você não imagina, irmão, o quanto o Dorflex faz mal. Se nós bem soubéssemos, nós não tomaríamos essas coisas. Mas nós queremos resolver o problema de forma imediata. É feito febre. Quando você tem febre, irmão, a febre é um sinal amarelo, dizendo o seguinte: tem alguma coisa que não está funcionando legal, não é assim? E aí você quer tomar logo um antifebril, quando na verdade você deveria descobrir a causa. A medicina comum, ela ataca a doença. Já a homeopatia trata o doente. Porque uma vez o doente tratado, ele fica forte para superar as doenças. Você está entendendo isso, irmão? Eu não sei se você já conectou, irmão. Muitos de nós queremos resolver os problemas, as causas, sabe? As consequências, na verdade, quando na verdade nós deveríamos tratar a causa. Por que nós estamos passando por isso? Porque nós estamos vivendo dessa forma. Está nos faltando relacionamento com Deus, dependência de Deus. Porque na hora em que nós formos tratados, aí você vai orar feito Abacuque, dizendo que ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar. Você vai orar feito Paulo, preso. Ele cantava louvores, ele adorava o Senhor, ele exaltava o Senhor. Porque você não vai ser governado por ambientes ou circunstâncias, irmão. Você vai ser governado por um propósito plantado dentro do seu coração. Confiar no Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, todos nós estamos caminhando para a morte. Sim ou não? Um dia nós vamos morrer. Nós não sabemos se vai ser hoje, se vai ser daqui a pouco, amanhã, não sei. Eu acho que eu vou viver mais de 100 anos sobre a terra. Na verdade, todos nós vamos morrer. Mas não importa como nós vamos morrer. Não importa. Porque crente não deveria morrer. Crente, nascido de novo, só deveria morrer dormindo. Porque na nossa cabeça morrer dormindo é tranquilo, não é verdade? Porque tem a ideia de que a morte dói. Deixa eu te falar, irmão. Não importa como nós vamos morrer. Não importa como nós vamos ressuscitar. E você já parou para pensar como você vai ressuscitar? Como é que está a sua vida com Deus? Você está na dependência plena do Senhor? Ou você tem agido por força das emoções ou das circunstâncias? Eu acho que cada tópico desse que nós vamos falar vai passar 2 horas aproximadamente. Nós deveríamos parar e orarmos ao Senhor: Deus, me perdoe pela minha pressa. Me perdoe, Senhor, por não ter te buscado. Me perdoe, Senhor, por não ter pedido ao Senhor um direcionamento em meio ao deserto. Porque eu sei que Deus tem sempre uma resposta, irmão. A questão é que a resposta não vem no nosso tempo nem no nosso jeito. Tem um louvor que diz: espera, pois quem te prometeu garante. Irmão, Deus deixou a fome vir para providenciar o maná. Irmão, para que maná se você não tem fome? Para que ser escudo se não tem guerra? Por isso que Deus é nosso escudo e nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas horas das aflições, pelo que nós não temeremos. O Senhor é o nosso bom pastor. Então eu preciso depender dEle plenamente. Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, todas as minhas ideias, projetos, precisam primeiro receber o aval de Deus. Porque quando as minhas escolhas prevalecem sem o aval de Deus, eu sofro. E não somente eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu não somente sofro, mas levo outros a sofrerem. Lembra de Jonas? Jonas entra no barco. Se eu vou para esse lugar, nada. Nínive, vou nada. Entra no barco, vai, se eu vou passear. Ele entra, vai dormir, está lá descansando. Era um projeto dele, sim ou não? Ele não obedece a Deus. Deixa eu te falar, fala para o irmão assim: obediência é chave que muda situações.
Enquanto você não obedece, você não vive a provisão de Deus. Você tem que aprender a obedecer. E aí ele está lá no barco, dormindo. O que é que aconteceu? Todos sabem da história. Começou um vento forte, uma tempestade, e o barco começou a se jogar de um lado para o outro. As pessoas começaram a ficar desesperadas. Quase todo mundo ia morrer. Por causa de quem? Da desobediência de um homem. Você está entendendo? Escolhas sem direção de Deus gera naufrágio e tempestade. Cuidado, porque muitas das tempestades que talvez você esteja vivendo seja fruto de escolhas erradas, não ter colocado em Deus a sua dependência. Eu preciso depender de Deus sempre, irmão. Eu não posso me posicionar sem a direção de Deus. Abra aí Lucas 4, por favor. Versículos de 1 a 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Deserto de novo, tá, irmão? Onde foi o quê? Tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve o quê? Fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora eu pergunto, essa resposta de Jesus está onde, igreja? Acho que vocês já esqueceram, né? Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem. É que a gente não faz as conexões. Então deixa eu te falar uma coisa. O deserto nos ensina a dependermos de Deus, mas nos ensina também a vencermos as tentações. Ah, pastor, porque não deu mesmo, pastor. A tentação foi grande. E Deus é pequeno? Ah, pastor, não deu para resistir, a carne é fraca. É por quê? O espírito não está alimentado. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se eu e você alimentarmos o espírito na palavra, não tem tentação que nós não possamos vencê-la. A questão é que nós somos preguiçosos, transferidores de culpa, agimos com a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? É a transferência de culpa. Quando Deus vai conversar com Adão: Adão, por acaso comeste do fruto da árvore que eu disse que é tu que não deverias comer? O que foi que ele respondeu? Chegou a hora de jogar a culpa em alguém. Foi a mulher que tu... Ele joga a culpa em quem? Em Eva? Em Deus. Eu não pedi mulher, quem me deu foi tu. Entendeu? Então vai resolver. Não, você tomou atitudes sem me consultar. Você tomou, fez escolhas sem buscar. Você deixou que a tentação lhe governasse. Irmão, deixa eu te falar, quando a tentação ela nos governa, nós nos tornamos presa do diabo. Fala para o irmão, se não consegue resistir, fala para a pessoa do teu lado, se você não consegue resistir, corra, irmão. Deixa de te chamar de fraco. Corra. É melhor correr glorificando a Deus do que ficar e se tornar escravo do diabo. Sabe, irmão, há situações que nós precisamos fugir. Há situações que não, mas eu sou o super crente, eu sou o cara que ora, eu leio a Bíblia, eu sou o cara, irmão. Há situações que Deus vai dizer: filho, chuta que laço, sai daí, que o negócio está embaçado, está errado, esse ambiente não é seu. Mas nós nos julgamos pessoas super espirituais e ficamos em lugares que Deus já nos mandou sair faz tempo. A gente insiste em relacionamentos, lugares, coisas que Deus já nos mandou sair faz tempo. E aí aquele lugar vai governando a gente, aquele lugar vai nos dominando, e nós vamos sendo tentados, e daqui a pouco nós estamos fazendo aquilo que outrora nós julgávamos, aquilo que outrora nós condenávamos e que Deus condena. Aí nós passamos a fazer porque tornou-se comum, tornou-se natural, todo mundo faz, é nada demais, tem nada a ver, pastor. Pastor, fulano está fazendo, o problema dele, eu não, irmão. Mas nós não podemos ser igreja espelho de uma outra denominação, não. Família Frutificando, ela não é espelho de nenhuma igreja.
Família frutificando, xarabacandará, é espelho de Deus, irmão. Sabe, nós até buscamos algumas coisas que nos ensinam, e é bom, mas nós buscamos em Deus a direção e a orientação, e dependemos dEle plenamente. Nós não vamos estabelecer modelos que os outros fazem, está dando certo, e um crescimento, deixa eles crescerem, deixa eles continuarem sendo do jeito que são, mas nós, família frutificando, nós somos orgânicos, no seu tempo, no seu compasso, para não cairmos em tentação, porque as ofertas vão chegar. Você não é filho? Você não é cheio da graça? Você não é o cara? Cuidado, irmão. Até porque enquanto ninguém te vê, ninguém te oferece nada. Enquanto você está escondido, enquanto você não está na vitrine, ninguém faz oferta, irmão. Quem já fez oferta por algo que nunca viu? A oferta geralmente está onde? Nas prateleiras escondidas, nos estoques, ou as ofertas estão na vitrine? Aonde, irmãos? Acho que vocês não estão me escutando, não. As ofertas ficam aonde? Cuidado com a vitrine, irmão. Cuidado com a vitrine, porque é na vitrine que as ofertas chegam. Enquanto Davi estava escondido, Betseba não existia, irmão. Mas depois que ele se tornou rei, as ofertas começaram a chegar. Sabe, nós, por estarmos na dependência de Deus, nós nos julgamos autossuficientes, estamos na vitrine, as pessoas estão nos vendo, e nós achamos isso muito lindo e bacana e maravilhoso, está tudo sendo tão bom. Mas eu te pergunto, e as ofertas? O que você está fazendo delas? Quando você está negociando a sua vida com Deus, o seu ministério, o seu chamado? Irmão, de verdade, nós precisamos, Ana, urgente, Mateus e todos os irmãos dessa igreja, nós precisamos urgente ativarmos missões nessa casa, irmão. Nós nos esquecemos disso, nós não falamos mais isso, nós não temos mais cultos missionários. Parece que o modelo de hoje, o método de hoje só nos leva a coisas que parece que é isso que dá certo. Irmão, não é isso que dá certo, é aquilo que Deus quer que façamos. Estamos deixando a essência do lado, estamos deixando coisas para o lado, porque começamos a olhar para a vitrine dos outros e recebemos ofertas. Por favor, lance fora as ofertas, irmão. Quando está em oferta, irmão, geralmente é porque não saiu, não é bom. Já observou? Irmão, ninguém põe oferta naquilo que é bom. A oferta geralmente é aquilo que não serve. Já observou? Você vai pagar. O que é bom, você paga mais barato ou paga mais caro? Entendeu? Então, por favor, irmão, não coma os manjares do rei. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se misture com as coisas deste mundo, irmão. Sede santo, diz o Senhor, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo, irmão. A única forma de vencer tentações em meio a lugares hostis, em meio ao deserto, é se santificando hoje. Fala para o irmão, é hoje que Deus te convida, Everton. É hoje que Deus nos convida a uma vida de santidade. Nós precisamos abrir mão das ofertas que o mundo tem nos feito. Aí o deserto, irmão, vai se tornar um lugar lindo, porque Deus estará conosco. Em meio ao deserto, Deus nos ensina a vencermos as tentações. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites jejuando. Qual foi a oferta de Satanás? A primeira oferta: um carro, uma Lamborghini, um Porsche, uma mansão em Nova York, Beverly Hills, na Europa, hein? Não, foram roupas, pedras preciosas. Satanás foi em cima da necessidade. Fala para o irmão assim: no deserto você vai ter necessidade. Cuidado com as ofertas, que Ele vai te oferecer coisas que você necessita. Cuidado. No deserto o Senhor vai nos ensinar. Abra aí por favor sua Bíblia. Mateus 3, do 3 ao 5. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no... Façam o quê? Preparem
o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. As roupas de João eram de cristais preciosos, e ele usava um cinto de ouro na cintura. O seu alimento era caviar, lobster ou lagosta, picanha. Não. Versículo 5. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele. Agora eu pergunto, um cara que se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, se vestia com veste de camelo, um cara que não tinha nenhuma formosura, vivia no deserto, e por que as pessoas iam até ele? Porque João carregava o que mais importa. Sabe, igreja, o que é que importa para você nesses dias? O que é que tem importado para você nesses dias? O que é mais precioso para você nesses dias? João sabia da sua missão, João sabia do seu propósito, e João não negociou. João estava na dependência plena do Senhor. João estava disposto a fazer o que mais importava. Ele sabia o que era essencial, e essencial para João era fazer a vontade do Pai. Quando nós passamos por um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. João poderia ter ficado na cidade, sim ou não? Sim ou não? Irmão, a cidade é confortável. Nós já fizemos missões. Eu, Lauriane e Mateus, eu não lembro bem o ano, porque eu não sou muito bom de data. Nós fomos para Bodocó. Bodocó é a cidade, fica o que? A 800 quilômetros daqui? Mais ou menos? É antes de chegar em Petrolina, né? 670 quilômetros. Mas nós não ficamos na cidade. Nós ficamos num distrito de Bodocó. Este distrito de Bodocó, chamado Cipaúba, 17 quilômetros para dentro, terra de barro, ou terra de pissarro. O pissarro é aquela terra bem cheia de pedrinhas, dura, que se você cair, irmão, é pior que pista. Parece uma lixa. Nossa, arranha mesmo. E a cidade tão grande, para não dizer o contrário, tinha uma placa que dizia assim, ó, seja bem-vindo. Quando nós passávamos dela, que eu olhava, obrigado, volte sempre. Era uma rua entrando, outra rua saindo, na cidade assim. Lembro que naquela época tinha um telefone público, um orelhão. Quem lembra do orelhão? Você lembra, né? Então você não é mais novinho não. Aquele orelhão lá, você ia para a fila, colocava a ficha, começava a descalar, já era cartão, já estava avançado, era cartãozinho, botava lá, para a gente falar com os familiares. Passamos um ano ali. Um lugar, irmão, inóspito, um lugar carente. Irmão, todo dia dava vontade de pegar um ônibus e ir embora. Quando nós chegamos ali no primeiro dia, aquele redemoinho de vento, folha voando assim, meu Deus, parecia o Velho Oeste, aquele abandono. Entramos na casa, irmão, uma casa quente, parecia um forno, micro-ondas. Lá atrás um tanque com um pouco da água que restava. A água não era verde não, a água já estava em outra cor, irmão. Um gato morto ali dentro do tanque. Irmão, que situação, bateu um desespero, porque, irmão, cidade é bom demais. Cidade é bom demais. Eu vou no shopping. Estou liso, mas eu vou no shopping. Pego o busão e vou passear no shopping. É ou não é? Vou na praia. Quanto você paga para ir na praia? Você vai até andando, vai de bike, pega o busão, pega a carona. Ah, irmão, você não queria ir na praia não? Vamos junto, sabe que o irmão tem carro, você chama ele para dar uma carona, né? Cidade é bom demais, irmão. É tudo muito perto, familiares, amigos, é tudo muito bom. Eu quero ver quando você vai para um lugar que ninguém te vê, que não tem vitrine, que não tem oferta. Quando você vai para um lugar que você não é visto, por contrário, você é esquecido pelos homens. Voz que clama na cidade, é assim? Voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Então João estava num lugar totalmente inóspito, um lugar totalmente avesso, mas João estava fazendo o que realmente importa, irmão. Você está entendendo isso? Vou fazer uma pergunta. O que é que importa para você estar fazendo parte da família frutificando? É só vir para o culto e pronto? É só participar das programações e pronto? Se for isso, irmão, você está completamente errado, equivocado.
Nós estamos aqui porque existe um propósito de Deus para esse lugar. Nós estamos aqui porque existe uma geração, um povo que clama, esperando pelos filhos de Deus. Nós não estamos aqui para nos tornarmos uma igreja grande e dizemos nós somos grandes porque temos um som bacana, nós temos um ministério bacana. Não, nós estamos aqui porque nós carregamos um propósito. Voz que clama no deserto. A pergunta é: o deserto, Everton, ouvia a voz de João. As pessoas iam, eu creio que o Espírito as conduzia para ir até João, onde? No deserto. Mas João, no deserto, onde ninguém praticamente não lhe ouvia, João clamava. Pergunto a vocês: a sua família tem escutado o seu clamor? Pergunto a vocês: esse bairro tem escutado o seu clamor? Ou nós somos egoístas orando só por nós mesmos? Ah, Deus faz isso, Deus abre essa porta, Deus me dá isso. Ei, voz que clama no deserto, ei, igreja, família frutificando. Será que Mostardinha, Afogados, Mongi, Olinda, será que Recife tem ouvido a nossa voz clamando pelo Senhor? Senhor, os alcance, Senhor, os tire de lá, Senhor, assim como o Senhor nos resgatou, os resgate. Senhor, quebre as cadeias sobre eles. Senhor, tire as algemas, tire a cegueira. Ah, irmão, nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que a gente não está percebendo que deixamos de clamar, irmão. O nosso clamor já não ecoa mais, porque a nossa voz se transformou, em vez de um clamor, se transformou num desejo que satisfaz a nossa carne e não a nossa alma. O nosso clamor é para alimentar coisas que nós desejamos, mas não para cumprir propósitos que Deus estabeleceu. O nosso clamor, irmão, é para atrair coisas que nós almejamos, mas não para atrair pessoas. E quando elas vêm, se elas vierem maltrapilhas, somos juízes sobre elas. Cadê o nosso clamor, igreja? Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Nós estamos negociando. Nós estamos como Esaú. Quando eu olho para a igreja de hoje, eu vejo um monte de Esaú. Nós somos Esaús nesses dias, trocando, tenha misericórdia, Senhor, de nós, trocando as coisas eternas por coisas efêmeras e passageiras, trocando por necessidades nossas, necessidades que enriquecem o meu eu, quando na verdade eu deveria estar dizendo: já não vivo mais eu, mas cada dia eu faço o meu eu bater forte, sabe, ecoar, dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, vai ser assim, vai ser dessa forma. Eu busco as minhas vontades, não a vontade de Deus. Que igreja Deus encontrará quando voltar? Que noiva estará esperando o seu Senhor? João, ele se importava. No deserto, Deus nos ensina o que realmente importa, irmão. Quando os homens não oravam, eles não oravam, os hebreus não oravam pedindo roupas, calçados, e Deus trazia provisão. Eles nunca se rasgaram. Os seus calçados, irmão, eu queria saber, irmão, que borracha era aquela, que material era daquele solado, daquele sapato, que caminhando 40 anos, irmão, eles não se desgastaram. Eu não sei se você pegou a chave que Deus está ministrando aos nossos corações, irmão. Quando você se preocupa, irmão, você não usufrui. Mas quando você prioriza Deus, o que você precisa, Deus suprir. Você está entendendo isso? A questão é que nós estamos no deserto ouvindo Deus, mas clamando, dizendo: Deus, supra as minhas necessidades. Senhor, eu quero uma roupa nova, eu quero um carro novo, eu quero uma casa melhor, um emprego melhor, eu quero um status melhor. Ei, deixa eu te falar, será que Deus não sabe o que você precisa? Certo missionário falou em certa ocasião: nem tudo que eu pedi a Deus Ele me deu.
Fala para o irmão, nem tudo que você pedir a Deus Ele vai te dar. Então se prepare para se frustrar. Porque nem tudo que você pedir a Deus Ele vai te dar. Mas deixa eu te falar, olha para o irmão com um olhar de amor e diz assim: mas tudo que você necessitar, Ele vai prover. Porque Ele é o Deus provedor. E o que é que mais importa nesses dias, igreja? O que é que nós vamos contabilizar diante de Deus quando nós chegarmos na sua presença? São as nossas conquistas materiais ou as vidas que Ele nos confiou? O deserto nos ensina a termos dependência plena de Deus. O deserto vai nos ensinar a vencermos as tentações. O deserto vai nos ensinar aquilo que realmente importa para cada um de nós. Abra aí 1 Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 11. Eu já estou terminando, irmão, faltam 2 horas só. Amém? Acho que eu tenho uns poucos amém, porque os outros estão com pressa para ir para casa. 1 Reis 19, 8 a 11. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Você já sabe de quem esse texto está falando? Quem lê Bíblia já sabe, né? Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Olha a conexão dos 40 dias e das 40 noites. A gente acha que é só mera coincidência, né? Acabamos de falar de Jesus, que estava quantos dias lá, jejuando e orando? 40 dias e 40 noites. Até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Fala para o irmão assim: Deus não te chamou para se esconder numa caverna, querido. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Olha as desculpas, irmão, que nós aprendemos nesses dias, nos tornamos habilidosos com os nossos argumentos. Irmãos, como nós somos habilidosos com os argumentos. Os crentes deveriam se tornar, sabe, magistrados. Porque, irmão, pense um pouco para ter argumento. É muito argumento, irmão. Nós nos tornamos expert nos argumentos. Ele respondeu: tenho sido o quê? Zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Eu tenho sido zeloso? Eu sou um cara. Olha lá, os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique aonde? O lugar dele era no monte ou na caverna? O lugar de encontrar Deus em meio ao deserto é no monte ou na caverna, igreja? Mas a questão é que nossos medos levam para onde? Para o monte ou para a caverna? Os nossos conflitos levam para onde? Para o monte ou para a caverna? As nossas incertezas, as nossas inseguranças nos levam para onde? Para o monte ou para a caverna? Um cara que viu Deus derramar e responder com fogo, agora uma única mulher o ameaça, diz que vai matá-lo, e ele agora passa a ter medo, e ele foge. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, não estava nele. Depois do fogo veio o quê? Fala para o irmão assim: no deserto é lugar de silêncio. Para ouvir a voz de Deus, irmão, tem que buscar o silêncio. A gente quer ouvir a Deus no meio da multidão. A gente quer ouvir a Deus em meio barulho, chiado, ruído. E até vem fogo, entende? Foi Deus que mandou fogo. Vamos para alguns cultos, irmão. O culto hoje foi fogo do céu. É só barulho, irmão. Só barulho. É só encenação. Irmão, se a gente começar a querer derramar fogo
fogo produzido pelo homem. É só chamar os meninos para começar a tocar, bater a bateria bem forte, cantar alguns louvores. Everton que diz: cara, fogo dos céus, encha esse altar. A gente começa a se animar, vai mexendo com as nossas emoções, a gente começa a pular. É assim ou não é? Fala para o irmão assim: você vai encontrar Deus no silêncio. No silêncio tu estás. No deserto Deus nos ensina a superar os nossos medos, os nossos conflitos. É lá no deserto que Deus quer tratar conosco. É você e Deus. A gente está no meio da multidão e quer ouvir Deus, quando na verdade Deus está nos convidando no secreto. Vou fazer uma pergunta: quanto tempo faz que você não vai para o secreto com Deus? Irmãos, eu tenho um desejo, dentre muitas coisas que eu desejo no meu coração, como homem. E um projeto que eu já venho assim há algum tempo já trabalhando. E quando foi essa semana, eu estava em casa e Deus falou comigo. Disse: enquanto você estiver conectado ao projeto, você não vai viver, nem vai usufruir dele. Mas quando você descansar, esquecer dele, eu vou prover para você. Porque para esse projeto eu preciso empenhar força, eu preciso investir, eu preciso me dedicar para ele acontecer. Só que eu quero que ele aconteça do meu jeito, e aí é o grande erro. Porque será que eu perguntei para Deus: Deus, é isso que você quer? É nesse tempo que o Senhor quer que eu faça? Não, mas Senhor, agora dá para fazer. Mas não é sobre as suas condições, é sobre a vontade dEle. Você está entendendo isso? Que nós queremos fazer coisas porque nós desejamos simplesmente. E aí nós até fazemos, mas quando a tempestade vem, às vezes uma chuva tão pequena, é só um pequeno raio, acaba com tudo, irmão. Uma mulher deu um comando e o cara ficou com medo. O que foi que ele fez? Correu. Foi para onde? O deserto. Ele foi para onde? Se esconder aonde? Uma caverna. Ficou com medo. Fala para o irmão, nessa noite, Deus está te tirando da caverna, irmão. Está te levando para o monte, porque Deus quer falar contigo. Deixa de ser insensível. Quanta falta de sensibilidade. É porque você perdeu o amor pelo Senhor. Você não é mais apaixonado, irmão. O apaixonado, quem já foi apaixonado aqui, irmão? Acho que todo mundo já passou pela época da paixão, né? Tem a paixão e tem o amor, né? A paixão mexe muito com as emoções, na verdade. A paixão faz muita gente cometer atos fora do padrão, não é verdade? Porque está apaixonado. O apaixonado faz promessas. Ele nem sabe, ele nem tem condição de cumprir, mas ele cria um cenário. É paixão. E a outra parte também está tão apaixonado que acredita e vai um dizendo mentira para o outro, e nem sabe de amanhã. Porque o apaixonado, irmão, ele não tem consciência. Ele é movido por uma emoção. A paixão é uma emoção. Sim ou não? Mas o amor não. O amor é dom de Deus. Sabe, quando nós nos movemos por paixões, sabe, nós cometemos atos que vão trazer consequências irreparáveis para nós. Nós temos que ser movidos pelo amor. E o amor de Deus, ele nos constrange. A questão é que nós perdemos tanto a paixão de amar Jesus através das nossas emoções, como também não conseguimos amá-lo através da nossa alma, da nossa consciência, do nosso psique. Porque nós nos acostumamos com as coisas deste mundo, nos envolvemos com as coisas dessa terra, nos contaminamos com as ofertas, com os manjares do rei, e aí nós não temos paixão mais por Jesus. Nós não desejamos Jesus mais ardentemente. Nós não amamos mais Jesus. Ele é apenas um ser que nós dizemos amar de forma figurativa, mas não há amor dentro do nosso coração.
Porque quem ama, irmão, está disposto a entregar a vida. Isso é tão tremendo e é tão verdadeiro que lá em João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Porque quem ama se entrega, quem ama se doa. Sabe, quando nós estamos no meio só das nossas emoções e as lutas vêm, a primeira coisa que se pensa no casamento, quando é construído em cima de movimento, de paixão, quando vem luta, qual é a primeira vontade? É o quê? Separar. Porque é só paixão. Paixão não sustenta casamento, paixão não sustenta relacionamento. O que sustenta relacionamento é amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não arde em si. O amor, irmão, é diferente da paixão. Mas a paixão é algo, sabe, que a gente troca por amor e diz que está apaixonado por Deus, está amando ao Senhor. Só que quando as ofertas chegam, a primeira coisa que nós fazemos é separar dele. Porque quando as coisas não acontecem da forma como nós desejamos, nós queremos fazer o que com Deus? Deus, olha, nós vamos nos separar, porque não há amor suficiente para manter essa relação. Deus estava ensinando a Elias no deserto a amá-lo, porque Deus ele tinha muita coisa para fazer na vida de Elias. Que mesmo em meio ao deserto, Deus está conosco, e que ainda que corramos para dentro de uma caverna, o Senhor vai nos resgatar, irmãos. Eu não sei se você está entendendo essa palavra nessa noite, querido, se está fazendo sentido para você, se Deus está ministrando no seu coração. Mas deixa eu te falar, muitos aqui estão vivendo dentro de cavernas, porque se deixaram ser governados pelos medos, de paixões que não foram suficientes para sustentar o relacionamento com Deus. Mas Deus te ama tanto que Ele te busca agora. Ele sai da caverna e vem para os montes. É o lugar onde Deus quer revelar amor por você, querido. O deserto vai nos ensinar a vencer os nossos medos. O deserto, Deus vai nos ensinar a vencer os nossos conflitos pessoais. Elias era o profeta, era o cara que orou e o fogo desceu e consumiu o sacrifício e lambeu a água, irmão. E foram 400 profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. E agora uma mulher manda um recado e o cara foge com medo. Não por ser mulher, mas é o medo que começou a governar Elias. Aí Deus, está bom, Elias, vou permitir que você corra para o deserto, porque lá eu quero te ensinar a vencer esses medos. Fala para o irmão, no deserto, fala para o irmão do teu lado, no deserto, Deus trata você a ponto de você vencer os seus medos. E agora eu estou encerrando de verdade, irmão. Mateus já pode subir para cá para dar uns avisos, me ajudar a fazer a generosidade. Vem para cá, estou terminando. Abra aí Números 14. Números 14, do 6 a 9, eu vou correr um pouquinho, diz assim: Josué, filho de Num, irmãos, é porque hoje eu estou com o dedo doendo, é por isso que eu estou sendo rápido, tá? Meu Deus, irmão, de verdade, eu já tentei, irmão, sabe, entrar naquela coisa, não, sabe, Everton, assim, mas cara, mostra isso não, então esse negócio está aí, que esse negócio fica pressionando a gente, irmão, a porção. Ah, Jesus, é porque é tão bom, irmão. Eu não sei para você, que eu acho tão pouco esse tempo, de verdade. Quanto tempo, olha teu celular, vê quanto tempo você passou navegando. Eu estava conversando com a Lauriana, vamos ver quem passou mais tempo navegando, né? Porque lá diz o tempo que você usou, né? Não diz, né? Não diz, não tem. Qual é o nome daquele negócio? Oi? Monitoramento de atividades. Os céus estão monitorando nossas atividades espirituais. Então eu acho tão bom, igreja. A gente fica tão apressado para ir embora, né? Pastor, terminou o culto tarde, são 7h30, pastor.
Quando muitos aqui, quem já foi atrás de trio elétrico aqui, irmão? Meia-noite da terça para quarta, virando a madrugada, e no outro dia você sabia que ia trabalhar, mas você estava lá, né? Era assim ou não era? Estava nem aí, irmão. O salmista diz assim, isso está no script não, tá, irmão, que eu vou falar. Ele diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Cada um encontrou o seu lugar. É bom encontrar a casa e é bom encontrar o ninho. É bom voltar para casa. Talvez você esteja perdendo. Poxa, pastor, vou perder a hora do Fantástico. Ele disse: mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que buscam a tua causa, a tua glória. Sabe, um dia na presença de Deus, irmão, vale mais do que 1000. Você e eu, nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Temos projetos, mas talvez amanhã seja ultimate na sua vida. Então aproveite. Pastor, mas isso tem nada a ver, disciplina. Irmão, investe tempo na presença de Deus. É por isso que a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo da família frutificando só, eu falo, é por isso que a igreja, Everton, ela entrou em tanta programação. Tem culto que é gravado já, o cara já sabe o que vai pregar no final do ano. Eu não sei nem se vou estar vivo daqui a pouco, irmão. Como é que eu vou saber que eu vou pregar no final do ano? Não, mas é a organização, e Deus unifica. Tem igreja colocando Deus, sabe, dentro da caixinha de sapato, fica aí guardadinho. É desse jeito. Família frutificando não, irmão. Às vezes a faca entra, o sangue desce, não é? Mas é Deus nos tratando. Sabe por que você veio aqui essa noite? Não é porque você marcou para vir, não. Talvez muitos de vocês estão cansados, ou até com o pé doendo, como o meu. Quase que eu, de última hora, fazer uma ligação para alguém vir. Não, mas eu vou. Sabe por que você veio? Porque Deus marcou um encontro com você. E você está desprezando de forma tão fácil o que Deus está falando com você. Quer ver como isso é verdade? Muitos aqui, daqui a pouco, quando terminar o culto, não vou lembrar nem o texto que eu li para começar a mensagem, porque a sua mente está em Nárnia, seus pensamentos estão distantes, não se voltam para o Senhor. Jesus. Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é o que? Excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham que? Medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. O que é que o deserto nos ensina, pastor? A termos esperança. Você pode se colocar de pé, irmão? Esperança. Quantos perderam a esperança? Quantos desistiram? Quantos já ficaram pelo meio do caminho? Josué e Caleb, eles não perderam a esperança. Sabe, igreja, as coisas desse mundo estão nos afastando de Deus, a ponto de que muitos já perderam a referência, perderam a esperança. Muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar.
vivem por viver. Muitos desistiram e estão pelo meio do caminho. Muitos já não conseguem crer, porque as circunstâncias sinalizam de forma contrária. Quando Josué e Caleb foram espiar a terra, qual foi o cenário que eles viram, igreja? O cenário era favorável, sim ou não? Não. Embora fosse bonito, era uma terra que manava leite e mel, mas o que é que estava, que os impedia de entrar naquela terra, diante dos seus olhos? Eram o quê? Os homens daquela terra. Eles eram grandes, eles eram gigantes. É interessante como os gigantes fazem parte do roteiro na vida dos homens de Deus. Mas os gigantes, eles foram colocados para serem destruídos. E das 12 tribos, foi um representante de cada tribo, somente Josué e Caleb, a ponto de o parecer deles dois foi tão de encontro à visão dos 10, que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Eles estavam tratando Josué e Caleb como maldição, como que estaria levando o povo à morte. Mas deixa eu te falar, havia uma promessa. Uau! Fala para o irmão. Esqueceu dela, foi? Fala para o irmão, pergunta para o irmão, esqueceu da promessa? Porque quando você esquece da promessa, você olha para o gigante. Quando você olha para a promessa, esquece da promessa, você vê a terra, você deseja, mas o medo te impede de entrar. Porque o que você vê é maior do que a promessa que você recebeu diante dos seus olhos. E aí você se curva diante das circunstâncias e diz: não é isso que Deus tem para mim. Deus prometeu, igreja, Deus vai cumprir. O deserto nos ensina a nos mantermos firmes, a permanecermos esperançosos, porque a esperança nunca morre. A esperança é a última que morre. Não tem uma frase popular que diz que a esperança é a última que morre? Quem já ouviu isso? A esperança é a última que morre. Tentaram matar a minha esperança, mas ela ressuscitou o terceiro dia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tentaram matar o meu Senhor, a minha esperança, mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu não vou negociar. Porque Ele vive, eu não vou desistir. Porque Ele vive, eu não vou ficar para trás. Porque Ele vive, eu vou confiar nele plenamente. Porque Ele vive, eu vou proclamar que Ele está voltando. Porque Ele vive, eu não vou parar. Porque Ele vive. Ainda que tudo se mostre contrário, ainda que todo cenário seja negativo, mas os meus olhos contemplam a promessa. Então no deserto o Senhor me ensina que a esperança não morreu. Aleluia.